Boa tarde a todos e a todas. Enorme prazer estar no Rio de Janeiro. Vocês não imaginam o quanto, porque eu sou paulista, então, assim, chegar aqui na cidade maravilhosa, para mim é sempre um... Eu sou do tipo que vem no avião filmando, né, a orla do Rio de Janeiro, e eu faço isso assim como eu me entrego mesmo, maneiro. Absoluta reverência à cidade e às pessoas, né? Agradeço enormemente o convite da Mônica Varney, que é muito honroso para mim, e em especial ainda por estar ao lado da professora Ana Maria, que é uma grande referência na área do ensino de história. Eu acho que uma das grandes intelectuais, assim, de grande envergadura na produção do conhecimento sobre a área de ensino de história. Então, eu quase que me sinto assim, aquele aluno diante da mestre, então, me perdoe se eu titubear em algumas ocasiões. Bom, eu sou Paulo Eduardo Dias de Mello, sou um dos coordenadores do GT de Ensino de História e Educação do Ampul, e atualmente sou professor também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. Eu trouxe uma discussão que vai bastante ao encontro da fala da professora e que traduz um pouco em inquietação, né? Assim, inquietação diante dos acontecimentos, diante do cenário. É uma tentativa de leitura dessa realidade, de interpretação, e eu vou trazer uma série de elementos dessa indagação com vários exemplos do que está acontecendo, alguns dos quais a própria professora Ana Maria já mencionou e que eu vou retomar na minha fala. Eu começo pelo essa questão do ponto de vista, né? Quem sou eu, do lugar que eu falo? E eu já vou passar a próxima imagem, porque eu sou desse lugar aí. O Paraná agora, nesse momento, está vivendo isso aí. Eu vou sair daqui amanhã e vou para frente da Assembleia Legislativa do Paraná, me juntar na luta com os colegas professores contra o desmonte da Universidade Pública no Paraná, contra o ataque do governo Beto Richa aos direitos dos professores, ao absoluto descaso, desmonte que ele está realizando no estado do Paraná, que não afeta apenas a educação, mas toda a economia paranaense. Então, só para vocês terem ideia, aquela primeira foto lá em cima mostra o cerco da Assembleia Legislativa do Paraná, feita pelas forças policiais. Ele convocou 5.000 policiais para evitar que os professores pressionassem os deputados. Como vocês podem ver, os professores já estão na frente da Assembleia. O camburão lá, o famoso camburão que adentrou a Assembleia, os deputados, para votar o pacote de malgares do governo, e os meus colegas ali, todos pela educação, exceto o governador, né? Então eu vou sair daqui com esse compromisso de estar juntando. O Caveirão. Aqui no Rio lá a gente chamou a bancada do camburão, porque na primeira votação, os deputados entraram na Assembleia dentro desse veículo. Eles cortaram a grade da Assembleia para eles poderem entrar, porque ao invés dos policiais estarem fazendo aquele cerco, quem fazia o cerco éramos nós, professores, evitando que os deputados adentrassem para fazer a votação. Evidentemente que eu estou tomando uma posição política aqui, respeito todas as demais, mas convido a todos para que leiam, acompanhem, observem e verifiquem se não tenho razão contra o tipo de política que está sendo implementada lá, e que infelizmente não é um caso isolado. É um caso que tem se espalhado pelo país, né, agora no momento de debilidade das forças de esquerda que estão no poder, e que tem dado ensejo para que esses grupos solapem direitos sociais que a gente acreditava, não era? Acreditávamos que eram direitos consolidados. Então é desse lugar que eu vou tentar falar. Portanto, me desculpem se a minha fala foi um pouco
contundente em alguns momentos em relação a alguns episódios. Aí vem a questão do tempo, né? Gosto muito da citação que o Baba faz do todo problema humano a partir do Franz Fanon, né, que é de todo problema humano deve ser considerado do ponto de vista do tempo. A minha discussão é que tempo é esse, né, que vivemos? Né? Eu estava retomando um pouco a leitura da Hannah Arendt. Será que são tempos sombrios? Né? Tempos de neoconservadorismo, tempos de retrocesso? Né? Que tempos são esses que nós vivemos? E aí as dimensões das temporalidades são de absoluta contradição, que é um pouco o que a Ana citou quando a gente observa as atuações dos sujeitos nesse contexto social. São atuações bastante contraditórias e tensas. Eu vou tentar descrever um pouco as reformas que estão acontecendo no Brasil no tempo presente, tentando observar alguns cenários que estão acontecendo, quem são esses atores e as intervenções que eles estão realizando nesse cenário. Em primeiro lugar, eu começo pela ideia do tempo pós. O Baba fala muito, ele começa essa discussão sobre o tempo da pós-modernidade, é um texto lá da década de 90, mas que traz essa ideia fundamental. E um dos elementos do avanço, eu acho, do tempo pós, que ele coloca aí, é justamente naquela discussão de que não é apenas um jargão que se coloca antes ou depois, ou de contrariedade, mas fundamentalmente, como está no segundo parágrafo, a ideia de que a ideia de pós-modernidade traz uma ampliação, porque ele questiona os limites, né, do eurocentrismo, do etnocentrismo e, portanto, traz fronteiras iniciativas, como ele diz, com uma gama de outras vozes e histórias que são das mulheres, de colonizados, grupos minoritários e assim por diante. E isso a gente vê repercutir muito fortemente a partir dos anos 2000 no Brasil, e eu vou mostrar isso no trabalho do CNE, que a gente vai ver a seguir no próximo slide. O CNE fez um trabalho de captar essa mobilização social e traduzir isso em muita legislação, que trouxe para o campo da educação brasileira temas e sujeitos que não eram sequer mencionados. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena dar uma lida no rol de diretrizes que saíram. Muitas já são absolutamente conhecidas e divulgadas, mas tem outras que apareceram como resultado das lutas sociais e que é uma emergência, portanto, extremamente positiva do campo educacional para que a gente desse visibilidade a temas e sujeitos que estavam esquecidos. Por exemplo, a questão da educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade em estabelecimentos penais. Agora nós temos uma diretriz para isso. A questão da educação do campo com uma diretriz específica, para nem citar a das relações étnico-raciais, que foi a primeira, né, desbravadora conquista. Né? O próximo slide ainda traz mais diretrizes, que é de direitos humanos, da educação escolar indígena, educação quilombola, educação ambiental. Inclusive, aquela segunda trata de educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância. Então a gente teve um amplo leque, né, de diretrizes formuladas no país que vem exatamente ao encontro, eu acredito, dessa emergência, né, de uma ideia de pós-modernidade que, na verdade, são os sujeitos sociais demandando, né, em suas lutas políticas, a inserção e a proteção do Estado para determinados direitos. Só que eu vou ler para vocês um trecho de um editorial do Estado de São Paulo sobre isso e o impacto que trouxe, segundo a visão do jornal, sobre o currículo escolar. Diz o editorial o seguinte: introduzidas no currículo do ensino médio para afirmar teses politicamente corretas ou em resposta a pressões ideológicas e corporativas, disciplinas como cultura indígena e cultura afro-brasileira estão agravando as distorções do sistema educacional brasileiro. Não bastasse a dificuldade que já enfrentam para ensinar aos alunos as disciplinas básicas, como português, matemática e ciências, ao serem obrigados a lecionar disciplinas criadas com o objetivo de resgatar a dívida histórica com a escravidão,
e a dívida social com os povos da floresta, muitos professores acabam perdendo o controle dos seus cursos, transformando-os em verdadeiros pastiches de informações ideologicamente enviesadas. Presta atenção, viu? Presta atenção. O inchaço do currículo acarreta graves problemas, compromete a adoção de novos projetos pedagógicos, obriga os professores a reduzir a carga horária das disciplinas básicas para lecionar as novas matérias e acarreta desperdício de recursos, pois as escolas têm de produzir material didático. Você, por exemplo, é um grande desperdiçador de recursos públicos. Pessoas como ele que trabalham produzindo material didático, uma reflexão sobre essa temática, está desperdiçando dinheiro público. Esses problemas tendem a perpetuar a má qualidade da educação básica, como deixa claro o desempenho dos estudantes brasileiros nas provas e testes internacionais de avaliação de conhecimento. Com uma alfabetização e uma formação deficientes, eles estão sempre nas últimas colocações. Isso, Estado de São Paulo em 2010. Vamos avançar, para vocês verem. Outros tempos que eu digo, pena que eu não vou poder ler tudo do Goodson, que é um cara que eu gosto muito de ler, mas vou selecionar uma parte que vale a pena. Recuperar a ideia dos tempos neoliberais. Esse debate, na década de 90, ficou muito marcado. Se falaram muito em relação ao Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho minhas dúvidas se as políticas neoliberais cessaram seus efeitos sobre a política brasileira. A minha impressão é que não. Grande parte, inclusive, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu trabalhei no Ministério da Educação há 5 anos, durante o governo Lula, e votei na Dilma. Mesmo sabendo do contexto de avanços sociais do governo petista, eu não posso deixar de afirmar que vários elementos das políticas neoliberais estiveram presentes nos discursos e práticas que foram mantidas dentro do governo federal. O Goodson, ele escreveu esse texto, na verdade é um texto meio de fala dele, numa apresentação que ele fez na PUC em São Paulo em 2014. E ele estava analisando o cenário internacional a partir do contexto dele, em inglês, falando das políticas curriculares na Inglaterra. Ele diz basicamente o seguinte: a defesa de um novo currículo de mudanças é proveniente agora de instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O que é que esses sujeitos sabem sobre a educação? Nada. Por que devemos ouvir o Banco Mundial? É completamente ridículo, mas se olhar de onde vieram muitas das iniciativas de novas reformas, elas estão sendo produzidas pelos especialistas financeiros financiados pela indústria. Eis um exemplo do mundo novo em que vivemos, que é o mundo do domínio corporativo. Não se deve acreditar que vivemos sob controle governamental, pois de fato vivemos sob domínio corporativo e o currículo demonstra isso claramente. Não se trata mais de raízes educacionais, tem a ver com a FMI e o Banco Mundial, tem a ver com os laboratórios de ideias. O que acontece com o liberalismo e as práticas educacionais? A privatização se inicia no nível da sala de aula. O currículo, a maneira que a educação é formada. Então verifica-se a formulação de mudanças. Esses interesses corporativos que controlam a televisão, a maioria dos jornais, basicamente conseguiram o controle da narrativa. Eles promovem e impulsionam as mudanças. Eles podem até dizer: nós precisamos de testes e precisamos de professores mais responsáveis, precisamos deste currículo, precisamos de um currículo que seja mais econômico, não precisamos de sociologia. E ele estava falando de Inglaterra, e é exatamente a mesma discussão. Eles podem dizer tudo isso e promover o que eles querem e legalizar isso. Nos velhos tempos, quando eu estava dando aula na escola, eu podia ensinar as disciplinas que quisessem ensinar. Agora, na Inglaterra, o professor tem de escrever um relatório sobre a lição e tem de apresentar um plano de aula para cada aula, os quais são testados e fiscalizados, e sua remuneração e as condições de trabalho estão subordinadas aos resultados dos exames. O controle é bem rígido. Aí ele diz: uma gaiola de ferro de controle neoliberal, assegurando que nenhum tipo de conhecimento poluído, nenhum tipo de conhecimento radical, social, útil ou alternativo consiga entrar na sala de aula. É uma visão muito dura, muito radical, mas se aproxima um pouco
das indagações que a professora Ana colocou aqui, em relação a onde vai estar a crítica, onde vai estar um olhar mais agudo sobre os problemas, os temas sociais, a questão das diferenças, das desigualdades, onde é que vão estar num currículo que vai ficar pasteurizado. Eu achei esse e-mail muito engraçado. Eu estava numa lista e eu recebi esse e-mail. Eu omiti o nome das pessoas e da universidade, mas eu quero ler o conteúdo para vocês fazerem uma reflexão comigo. Bom dia, meu nome é Beto. Sou coordenadora geral da oficina pedagógica da cidade de Maravilha, São Paulo. Meu objetivo é colaborar com os professores da minha cidade para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, já que o IDEB de nossa cidade está diminuindo cada vez mais, ao invés de aumentar. Ou seja, nossos alunos não estão aprendendo o necessário. Para ela, o IDEB já revela que os alunos não estão aprendendo o necessário. Ela nem questiona o IDEB, ela nem questiona os exames padronizados nacionais. Está lá o índice, e o índice revela uma baixa qualidade da aprendizagem dos alunos. Ponto. Não se tem uma discussão maior. E aí ela faz um apelo para que a universidade vá ajudar, auxiliar, para que, numa parceria, reverta esse quadro. Basicamente essa é a ideia. Mais ou menos aquilo que o Hudson falava, dos testes padronizados, né? Que é aquela política de você elaborar uma padronização de testes que controlam um currículo, vincula ele a índices e as pessoas têm que correr atrás dos indicadores. Eu só peguei um exemplo assim, muito banal, isso aqui eu recebi dia 25, do grau de preocupação e como se traduz isso no cotidiano escolar de uma pessoa achando que a universidade vai ajudar a melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica do seu município. Então, não é mera formalidade pensar como isso induz atitudes e práticas dentro da escola, como isso chega lá no chão da escola, na sala de aula, no contexto escolar. Eu não sei como é que essa universidade vai responder. Esse aqui é um outro dado, também de como está chegando alguns elementos da política curricular dentro das escolas. Eu estava em Vila Velha em 2012 e lá teve uma discussão sobre reformulação do currículo do ensino fundamental. O que eles fizeram? Eles colocaram uma nova disciplina, que era um daqueles temas transversais que ela mostrou para o ensino médio, que inclusive está em debate no Congresso Nacional, se entra ou não, porque depois eu posso voltar a isso. E aí colocaram nessa parte diversificada empreendedorismo com uma carga horária semanal de 1 hora por semana, em cada um dos anos, né, do 6º ao 9º ano. De onde tiraram essa carga horária? Quem adivinhar, ganha um doce. História e geografia. É óbvio, né? É só você ver ali, ó, era 3-3, fica história com 3 aulas, depois 2-2, geografia com 2-2, 3-3. Que você distribuiu a perda entre história e geografia para ensinar empreendedorismo para os alunos. Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, mas não tenho absolutamente nada a favor. Nada. Né? Não sei o que eles ensinam em Vila Velha, né, sobre empreendedorismo. Fui imaginado do aluno abrir negócios no intervalo para vender alguma coisa, né? Tipo, vender a lição, né? Eu faço para você e tal. Né? Que eles já fazem isso, né? Eles já são empreendedores. Né? Então, assim, essa é a lógica. Não, precisa ensinar o empreendedorismo para uma criança de 12 anos de idade. Ela já tem que ser empreendedor. Então, a gente não está falando em teoria. Isso aqui é um currículo novo em Vila Velha. Já está lá desde 2012. Eu não sei quantos no Brasil já tem isso. Eu não sei. Esse aqui é um outro currículo alterado em São Paulo. Isso daqui foi feito em 2011. E eu diria, nas barbas da gente.
A gente dormiu, né? História e geografia nos anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano. Cadê a carga horária? O gato comeu. Não tem mais carga horária designada para ensino de história e geografia nos 3 primeiros anos, que é exatamente o ciclo considerado da alfabetização, que era o acerto do Pacto Nacional da Alfabetização na idade certa, que era a ideia de vamos alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. E aí, ora, não se alfabetiza com o ensino de história, nem de geografia, nem de ciências. Tira. Vamos centrar apenas em matemática e linguagem, que é exatamente aquilo que é solicitado em quê? Nos testes padronizados nacionais. O que eu estou mostrando é dado concreto. Isso aqui o Estado de São Paulo fez. Não pense que, então o professor foi orientado a trabalhar esses conteúdos de uma forma integrada, interdisciplinar, diversificada. Não, não se trata disso. Se trata de suprimir, para focalizar exclusivamente na alfabetização como sendo um fenômeno linguístico, né, que não tem nenhuma função social. A linguagem e a história não contribuem, não participam em processos de alfabetização. Isso, depois das pesquisas já discutirem largamente a importância do ensino de história em processo de alfabetização, inclusive se constituírem até referenciais teóricos, segundo alguns, de literacia histórica. Tem várias reflexões aí dessa natureza. Eu ainda diria, ainda bem que você usou esse termo, eu fiquei pensando, será que eu posso usar esse termo de fascistização? A Ana falou aqui que talvez, eu comecei com tempos pós-modernos, né? Ok, né? Maravilha, alguns eram muito críticos a essa questão da pós-modernidade e tal. Tempos neoliberais. E agora tempos de fascistização. Eu não quero assustar ninguém, mas eu estou assustado, né? E quando eu vejo algumas coisas acontecendo no país, eu fico muito preocupado. E eu acho que a gente está caminhando um pouco para isso. O que são esses tempos aqui? Eu peguei uma notícia do Jornal do Brasil, que ainda pelo menos é um jornal que eu não conheço o Rio de Janeiro, vocês conhecem melhor do que eu. Pelo menos quando eu vejo alguma coisa no Rio, eu falo, esses aqui também estão divulgando um outro viés de notícia. E aí eles publicaram, né, sobre a máfia lá do dia 15 de março, né, impeachment, intervenção militar, basta de Paulo Freire, o que querem os manifestantes? Era a pergunta do editorial do JB. Né? E aí vinha no editorial essa foto, e lá naquela faixa amarela está escrito: chega de doutrinação, basta de Paulo Freire. Né? O Fórum dos Marxistas. Né? E aí corrupção não, e etc. E tal. Na mesma ocasião, nós tivemos pelo menos uma reação, porque a Unesco publicou no seu Face a seguinte imagem, que foi uma frase do Paulo Freire. Então a Unesco reagiu aos manifestantes do dia 15, publicando aqui, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo, que é a frase do Paulo Freire. Então, simplesmente, existe no campo educacional, em alguns setores talvez ainda muito pequenos, mas que já estão, um processo de reimersão, né, de readquirir fala, de buscar a arena de debate político de forma franca e escancarada, porque vai à rua, ocupa a imprensa, né, assedia o parlamento, como nós veremos, de dizer claramente que a esquerda monopolizou a educação brasileira para fazer doutrinação política e que o pai dessa ideia era o Paulo Freire, que já insuflava as massas e foi por isso banido do país, né, e etc, etc. Então, é com esse tipo de gente que a gente, né, e eu penso aqui, é com esse tipo de gente que eu estou, né, em embate. Né. Aí vem
o que a Ana terminou a fala. Eu estou mostrando aqui o site. Foi a última vez que eu entrei, porque eu não quero dar crédito para essa gente. Né? Nem convido vocês a entrarem. Porque senão eles vão falar, nossa, tem tanta gente entrando aqui, né? O acesso ao site está bombando. Né? O Escola Sem Partido, ele tem um ilustre deputado carioca que é um dos seus patrocinadores, né? O Bolsonaro. Né? Que defende claramente uma série de absurdos, inclusive aquilo que a Ana falou sobre a questão da denúncia. Quem quiser fazer uma denúncia contra mim, pode entrar ali naquela aba ali, ó, na terceira, flagrando o doutrinador. Ali você vai achar as caracterizações do doutrinador, e aí você pode agir contra ele. Então, por favor, vai lá e aprenda como flagrar um doutrinador e atacá-lo. Né? Inclusive, a professora Ana pode ser incluída nesse rol, então, vocês então, podem nos flagrar e denunciar. E ali está, assim, é uma cartilha de como um aluno pode identificar o professor doutrinador na sala de aula. E é isso que eles estão querendo fazer no Congresso Nacional. Prestem atenção. Passa o próximo aqui, que é... Eles têm um decálogo, eu não coloquei todos, dos deveres do professor. E aí depois eles fazem uma indicação bibliográfica. Né? Ali seria o aluno representado sendo doutrinado, né? Virando, né, o sujeito, né, como se fosse animalizado. Né? E aí tem aquele livro, O Professor Não é Educador. Eu gostei muito do título do 8, por uma crítica da geografia crítica. E aí o Narlock, né, que vampiriza a história, né, com a sua versão absurda, né, desse guia, que infelizmente virou de grande circulação, etc. E foi pouco combatido pela academia. E quem ousou combatê-lo foi bastante atacado, né, pela mídia. Eu conheço algumas pessoas que tentaram escrever artigos, né, contestando o jogo que ele faz, né, para reinterpretação, né, da história, para colocá-la, digamos, para endireitar a história. Né. Diz ele: o professor não abusará da experiência, da falta de conhecimento, da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente político-partidária, nem adotará livros didáticos que tenham esse objetivo. Ou, por exemplo, o quinto: o professor deverá abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou dos seus pais. Rio de Janeiro tem um dos maiores problemas com a lei exatamente por esse ponto, não é? Com vários pais, comunidades, alunos rejeitando trabalhar conteúdos da cultura afro-brasileira simplesmente por serem de filiação evangélica ou outra filiação, e rejeitam ler um livro do Jorge Amado ao participar de uma atividade e assim por diante. O que eles querem é, em nome de um manto de liberdade, assegurar que esses alunos não participem dessas atividades e sejam, né, avaliados, etc. e portanto, controlar melhor o que o professor trabalha em sala de aula. Bom, a gente poderia ainda desenvolver esse negócio de escola sem partido, mas depois a gente fala um pouco mais. Bom, as atuações do poder público, e aí eu falo do poder educacional e alguns atores sociais, eu acho que tem atravessado muitos pontos controversos e muitas contradições. Então, são tempos, assim, difíceis, porque, digamos assim, a gente teme muito nas discussões de, às vezes, jogar avanços fora, né, porque eles estão sendo apropriados por discursos conservadores. Então, tem determinados sujeitos que têm utilizado, inclusive, elementos da fala, né, que era mais progressista, para defender o contrário daquilo que era proposto por essas falas, como eu vou
vou dizer a seguir, né? O PL, como a professora já falou, nem vou entrar muito em discussão, né? É o primeiro ponto. Quer dizer, aqui o que eu vejo é a fala